que isso já faz parte da própria estrutura do futebol, né? Aquele inconformismo com o juiz, aquela discussão entre um atacante e um defensor, mas essas pequenas contendas, isso já faz parte de qualquer esporte. Agora, o que causa realmente espanto é esse tipo de violência na qual o sujeito já, me parece, programado, como bem colocou aqui o Fumaça, ele e a torcida em si já estão preparados, eles estão levando artefato de guerra para um estádio de futebol. Não, isso é o cúmulo. Estão apedrejando, então estão fazendo um planejamento de organização criminosa, de fechar um ônibus. A internet está assim agora. Então vamos marcar tal lugar. Então, veja, isso aí supera tudo do futebol, né? Sai fora da regra de qualquer esporte. Aliás, nós temos até um exemplo para dizer, o Brasil logo vai sediar uma competição mundial de MMA. Veja, até o próprio MMA, chamado de Vale Tudo, né? Ele tem suas regras, nas quais jamais um golpe como esse que o rapaz deu no futebol, desferido no campo seria admitido. Então, chega às regras do absurdo. Agora, nós também não podemos levar um comportamento policialesco para dentro de um estádio de futebol. Veja, essa ofensa verbal, às vezes xingar a mãe de um, de outro. É normal. Isso é normal. Isso, a meu ver, desculpe, mas jamais seria o caso de prender um jogador porque chamou o grafite chamou o outro de alemão. Enfim, isso também faz parte até da própria catimba do futebol, né? Do jeitão do futebol, de provocação, para tirar a concentração desse ou daquele atacante. O que nós não podemos, é lógico, é generalizar. Como, por exemplo, levar para dentro do estádio algumas questões como de homofobia, ia falar isso agora, de pedofilia, de situações que não tem. Nós temos que lembrar que o jogador de futebol, você disse a questão, bem, Domingos, dele estar acima do bem e do mal. Não é bem isso. É que talvez o jogador de futebol, eu tive contato com alguns que passaram na nossa comarca, ele representa mais do que um ídolo, ele representa uma referência para jovem, para torcedor, para aquelas pessoas que amam o time. Então, o comportamento, às vezes, de um profissional fora, ele induz muita gente a ter um comportamento semelhante, porque ele é uma imagem, ele é um ídolo. Então, isso fica complicado. Quando um ídolo age de forma violenta, de forma arbitrária, de forma a se envolver com conduta criminal, isso não dá. Isso aí reflete mal para todo mundo, para a sociedade, para o esporte como um todo, né? Muito bem. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida, batendo esse papo gostoso com o Renato Ferreira dos Santos, que é promotor de justiça, professor daqui do Unicial, e com o João Luiz Silveira, o popular Fumaça. É rapidinho. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje num papo muito legal aqui, fazendo um contraponto com o Renato Ferreira dos Santos, que é promotor de justiça, professor de Direito Penal aqui no Unifiel, e com o João Fumaça, que é um ex-atleta profissional de futebol. Ele estava falando, ao final do primeiro bloco, o Renato concluiu, sobre o campo de futebol, do esporte, não ser um lugar para vale tudo, onde a pessoa possa cometer crimes. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui o Fumaça para falar um pouquinho sobre isso. Racismo. Porque o racismo na sociedade, hoje ninguém mais admite. Até eu frequento estádios desde 1970. Na arquibancada era muito comum um jogador negro ouvir da arquibancada adjetivos ou colocações extremamente pesadas e as pessoas em volta achavam isso normal. Hoje, felizmente, isso não ocorre. Ninguém ofende um jogador mais em razão da cor da sua pele. Mas eu quero saber de você, Fumaça. Você sofreu algum tipo de discriminação? Você ia me contando no intervalo, eu falei, não, para o público.
Não, a gente, quando está fora do nosso país, a gente sempre sofre, né, com esse tipo Aqui de não? coisa. Não, aqui eu nunca tive problema. Nunca Agora tive problema. fora, sim. Fora eu tive problema, tive que me esconder em algumas lojas. Onde isso? Na Eslováquia, né? Eu tive na Eslováquia. Se esconder na loja? E estava indo conhecer a cidade, né? Indo pro centro de treinamento. Foi onde eu me deparei com uns mais ou menos uns 10 daqueles carecas, né? Os skinheads que eles falam. Todos com taco de beisebol. Pra te bater? Correndo atrás de mim, eu tive que entrar dentro de uma loja. A minha sorte foi que fecharam a porta lá e ligaram pro clube, porque é diferente, né? É diferente um jogador, um negro, morando naquele país. E aí ligaram, vieram com a polícia, me colocaram dentro do carro e me levaram para me treinar. E depois eu descobri que essas pessoas eram torcedoras do meu time. E eu pegava Imagina o cara que torce pro time contrário, então. E eu pegava na bola, ficavam imitando macaco, ficavam jogando casca de banana, como jogaram pro Roberto Carlos, que teve também um problema. O próprio Eto'o teve problema no Barcelona. Eu lembro. Entendeu? Então... Jogavam casca de banana? Jogavam casca de banana e eu pegava na bola, ficavam imitando macaco, né? Então, isso... Aí você desanimou, velho. Não, isso é uma coisa que, por mais personalidade que você tenha, você não consegue jogar. Aí eu contei, machuca, né? Aí eu contei esse fato para minha esposa e minha esposa falou, não sei o que você está fazendo aí, pega suas coisas e vai embora. Foi onde eu peguei minhas coisas e vim embora. Caramba, aí vê que... Aí a gente vê que aqui, né, o Brasil nós temos um coração do tamanho desse país, né? Nós recebemos todas as raças, todas as cores, da melhor maneira possível, né? Tratamos bem e lá fora as pessoas às vezes têm esse tipo de problema. Bom, conta um pouquinho, aproveitar e deixar a bola com você aqui, você é atacante, o Renato é mais defensor. Você começou lá no Bauru, lá no Noroeste. Comecei lá no Noroeste. Estava com quantos anos? Pô, na época eu tinha vindo do Guarani, né? Ah, você começou no Guarani, pra valer. No Guarani fui com 11 anos. Ah, você me contou que saiu da peneira e saiu chorando. Pô, saí chorando da peneira. Conta essa história, essa é muito legal. Foi lá, jogou 15 minutos, né? É que eu fui lá na peneira até o saudoso Sarubi, né? Que Deus o tenha hoje. A Simone Biguete lá de Bauru, ela me levou pra fazer um treinamento e chegando lá tinha uns 400 moleques. Lá tudo. Inclusive até uns molequinhos, um dos moleques que tava lá tinha conhecido aí um tal de Deco, sabe? Esse cara aí tava... olha! Aí saindo, eu peguei 3 vezes na bola, aí a Simone me chamou, vem embora. Pô, falei, mas peguei 3 vezes na bola e tal, por que eu vou sair? Comecei a chorar. Aí nessa que eu comecei a chorar, ela me abraçou, falou, pô, por que você tá chorando? Eu falei, pô, eu peguei 3 vezes na bola, o cara já me tirou, mandou eu sair e tal. Ela falou, não, ele mandou mesmo você sair, porque você é diferente. Você deu 3 tapas na bola, eles já sabem que você joga. Aí eu peguei minhas coisinhas, fui para Bauru, peguei meus documentos, voltei na segunda-feira. Lá no Guarani. E já começou. Tinha o quê, 11 anos? Tinha 11 anos. Aí ali eu fiquei, depois voltei para o Noroeste, com 17 anos. Eu disputei um campeonato de júnior, onde fui artilheiro. Depois subi profissional, fui artilheiro no profissional também. No final do ano de 96, eu fui vendido para o Santos. Aí foi onde tudo começou, né? Que eu tive a oportunidade de jogar. Na época, eu até falo até hoje, que eu estourei na época errada. Porque se fosse hoje, talvez eu estaria um caminhão de dinheiro, né? Mas naquela época não tinha tanto glamour como tem hoje, né? Lógico que os jogadores de hoje merecem ganhar o que ganha, porque... Mas vocês que abriram as portas lá atrás, né? Mas hoje... Mas você é novo, você está com quantos anos? Eu vou fazer 34 anos. Nossa, na nossa era 34, é a hora que começa a entender um pouquinho, né, Renato? É verdade. Mas 34, às vezes fala assim, viu, doutor? Hoje eu vou no campo, as pessoas falam assim, pô, por que você parou de jogar? Pô, porque eu falei, pô, mas quando eu estava jogando... Ninguém falava pra mim, pô, você tá sem jogar, vem jogar comigo aqui. Então hoje, talvez as coisas não são tão bem explicadas como era antigamente, né? Porque quando o senhor tá jogando, ninguém dá atenção. Quando o senhor para, talvez, assim, o senhor que tá dando essa oportunidade, o Fred, que é um cara
Fred é o Rincon. Fred Rincon, que é um cara maravilhoso. A